Esse é um projeto de leitura livre. Fique à vontade para ouvir qualquer conto em nossa biblioteca e solicitar novos audiolivros. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder todas as novidades. O Lobo da Estepe. Conto de Hermann Hesse. Parte 4. Despertando ao meio-dia, encontrei logo clara minha resolução. O livrinho estava na mesinha de cabeceira, junto ao poema, e minha decisão, após uma noite de sono, havia tomado forma e me contemplava do torvelinho de minha vida atual com um calmo e amigável gesto de saudação. Não havia pressa. Minha resolução de morrer não era o produto do humor de uma hora, era um fruto maduro e são, que havia sazonado lentamente até atingir a plenitude, embalado pelo vento do destino cujo próximo sopro haveria de deitá-lo ao chão. Tinha em minha caixa de remédios uma droga excelente para aplacar dores, um preparado extremamente forte à base de ópio, que usava muito raramente, dele me abstendo não raro por meses seguidos. Recorria ao narcótico somente quando a dor física me mortificava insuportavelmente. Mas não servia para suicidar, já o havia experimentado há alguns anos passados. Certa vez, quando o desespero se apoderara de mim, tomei uma boa dose do medicamento, o suficiente para dar cabo de 6 homens, e no entanto, não conseguiu liquidar-me. É verdade que dormi e estive algumas horas em completo aturdimento, mas depois, para a grande decepção de minha parte, fui semi-despertado por violentas convulsões estomacais, vomitei todo o veneno, e voltei a dormir até o dia seguinte, quando despertei com o estômago vazio, o cérebro a arder e quase sem memória. A não ser um período de insônia e de fortes dores no estômago, o veneno não me causou nenhum outro efeito. Não cabia, pois, levar tal meio em consideração, por isso resolvi a coisa da seguinte forma: quando me visse na necessidade de usar aquele ópio, ninguém me impediria de administrar-me, em vez desse breve calmante, outro mais duradouro, a morte certa, positiva, por meio de uma bala ou da navalha de barbear. Com isto ficava definida a situação. E quanto a esperar que chegasse aos 50 anos, como o livreto sabiamente prescrevia, pareceu-me uma espera demasiado longa de suportar, pois me faltavam ainda 2 anos para isto. Mas, dentro de 1 ano, de 1 mês ou talvez amanhã, a porta estaria aberta para mim. Não posso dizer que aquela resolução tivesse alterado muito a minha vida. Tornou-me um pouco mais indiferente para com minhas aflições, um pouco mais descuidado no uso do ópio e do vinho, um pouco mais curioso de conhecer os limites do suportável, mas isso era tudo. Os outros acontecimentos daquela noite tiveram um efeito mais perdurável. Voltei a ler várias vezes o Tratado do Lobo da Estepe, já com abnegação e agradecimento como se um mago invisível estivesse dirigindo prudentemente o meu destino, já com desprezo e desdém pela insipidez do tratado que, a meu ver, não compreendia em absoluto a disposição e o transe específicos de minha vida. O que ali estava escrito sobre os lobos da estepe e os suicidas era, sem dúvida, muito bom e judicioso, caracterizava bem a espécie e o tipo, mas era uma rede de malhas muito largas para apanhar o meu ser individual, meu destino único e insubstituível. Todavia, o que mais me ocupava o pensamento era aquela alucinação ou visão do muro da igreja, a advertência cheia de promessas daquelas letras luminosas, que concordavam com o significado do tratado. Muito me estava prometido ali. As vozes daquele estranho mundo acicatavam minha curiosidade, nelas pensei profundamente durante longas horas. E a advertência daquela inscrição me falava cada vez mais claramente: só para os raros. Só para loucos. Louco eu devia ser e sem dúvida era um dos raros, senão aquela voz não me teria alcançado, senão aquele mundo não me teria o que dizer. Meu Deus, não estava, há bastante tempo, afastado da vida comum, da existência e do pensamento dos normais, não estava, há muito, mais do que suficientemente solitário e louco? E, no entanto, compreendi muito bem no íntimo do meu ser o chamado, o convite à loucura, o alijamento da razão, a escapada aos estorvos da convenção para entregar-me a um mundo flutuante e anárquico,
da alma e da fantasia. Uma tarde, após percorrer em vão as ruas e praças em busca do homem do cartaz e após haver passado e tornado a passar diante do muro da porta invisível, acabei dando com um cortejo fúnebre em São Martim. Enquanto examinava a face dos que acompanhavam o carro fúnebre, fiquei pensando, em que parte da cidade, em que parte do mundo vive o homem cuja morte significará uma perda para mim? E onde estará o homem para quem minha morte há de significar algo? Havia Érica, é verdade, mas há muito que vivíamos separados, raramente nos víamos sem que brigássemos, e por ora nem sequer sabia de seu paradeiro. Vinha às vezes ver-me ou ia ao seu encontro, e embora ambos fossemos pessoas solitárias e difíceis, aparentadas na alma e nas suas enfermidades, havia entre nós certos laços que persistiam apesar de tudo. Mas, não haveria de respirar fundo e sentir-se um tanto aliviada, ao ter conhecimento de minha morte? Não sabia. Também nada sabia sobre a autenticidade de meus próprios sentimentos. É preciso que se viva no normal e no possível para que saiba algo destas coisas. Enquanto isso, seguindo meu capricho, juntei-me ao cortejo fúnebre e caminhei ao lado dos acompanhantes até o cemitério, uma necrópole moderna, de cimento, dotada de crematório e de todos os requisitos imagináveis. Nosso defunto, entretanto, não foi cremado. Descarregaram o caixão junto a uma simples cova aberta no solo, e vi o padre e os outros abutres da morte mais os agentes funerários executarem suas funções, procurando revesti-las de alta solenidade e de tristeza. Sua teatralidade, confusão e fingimento eram tais que ficavam a um passo do ridículo. Vi como suas vestes negras caíam-lhes flutuantes dos ombros e como se esforçavam por imitar a tristeza dos parentes e em dobrar o joelho diante da majestade da morte. Tal afã era inútil, pois ninguém chorava, o morto não parecia insubstituível para quem quer que fosse. Ninguém parecia disposto a piedosas reflexões, e quando o padre se dirigiu à comitiva chamando a todos de meus irmãos em Cristo, silenciosos e mercantis aqueles negociantes e quitandeiros acompanhados de suas mulheres baixaram os olhos com muita seriedade, embaraçados e perplexos, movidos apenas pelo desejo de que tudo aquilo acabasse o quanto antes. Quando parecia ter chegado o fim, os dois irmãos em Cristo que estavam na frente apertaram a mão do orador e limparam os sapatos numa moita tirando-lhes o barro úmido em que fora sepultado o morto. Logo os rostos voltaram a ficar imediatamente naturais e humanos e um deles me pareceu de repente conhecido. Era, segundo imaginei, o homem que naquele dia carregava o cartaz, o mesmo que me entregou aquele pequeno livro. Naquele instante, como me parecesse havê-lo reconhecido, o homem se voltou, agachou-se, deteve-se a baixar a bainha das calças de fazenda negra, que trazia arregaçadas sobre os sapatos, e afastou-se às pressas dali, com um guarda-chuva pendurado ao braço. Saí atrás dele, alcancei-o, cumprimentei-o com a cabeça, mas ele pareceu não me reconhecer. Hoje tem espetáculo? Perguntei, tentando piscar um olho à maneira daqueles que compartilham um segredo. Mas semelhante linguagem mímica havia deixado de ser natural para mim, pois, vivendo como vivia, quase perderá o hábito de falar e senti que toda a minha tentativa de fazer um sinal acabará não passando de uma estúpida careta. Espetáculo. Grunhiu o homem, olhando-me como se jamais me tivesse deitado os olhos. O senhor que vá ao Águia Negra, se é o que deseja. Na verdade eu não estava seguro se aquele era ou não o homem do cartaz. Decepcionado, continuei a caminhar, sem saber aonde ia, sem metas, sem preocupações ou deveres. A vida me sabia horrivelmente amarga. O asco que morava em mim estava atingindo seu mais alto nível, sentia que a vida me empurrava e me arrastava para fora. Furioso corri pela cidade em brumas, tudo me parecendo cheirar a terra e a fossa. Não! Em meu enterro não haveria nenhum daqueles pássaros da morte, com suas sotainas e seus murmúrios piedosos. Ah! Para qualquer sítio que olhasse, para qualquer parte que dirigisse o pensamento, em lugar algum me esperava uma alegria, em nenhuma parte havia um chamado para mim,
Nem sentia qualquer atrativo, tudo cheirava a decomposição e a apodrecido conformismo, tudo era velho, murcho, triste, balofo e esgotado. Meu Deus! Como era possível tal coisa? Que havia sido de mim, que tivera as asas da juventude e da poesia, o amigo das musas, o viajante do mundo, o ardente idealista? Como me sobreviera uma paralisia tão lenta e furtiva, esse ódio contra mim mesmo e contra todos, essa obstrução de todo o sentimento, essa profunda e perniciosa indolência, esse imundo inferno de saciedade e coração vazio? Ao passar pela biblioteca, encontrei-me com um jovem professor, com quem havia conversado algumas vezes e a quem fora procurar em sua casa quando da última vez em que estive aqui, faz alguns anos, para conversarmos sobre mitologia oriental, um tema que então me interessava muito. Zero estudioso vinha em minha direção, andando com ar impertigado e aparência de quem sofre da vista, e só me reconheceu no momento exato em que eu já me dispunha a pasmar ao largo. Precipitou-se sobre mim com muita cordialidade, e eu, em meu lamentável estado de espírito, quase me senti agradecido por tal cordialidade. Estava contente em ver-me e animou-se ainda mais recordando-me algumas particularidades de nossas conversações anteriores, assegurando-me que muito devia aos meus estímulos e que pensava frequentemente em mim. Desde aquela época não voltará a conversar com nenhum colega de maneira tão emotiva e proveitosa. Perguntou-me desde quando estava na cidade. Menti, uns poucos dias apenas, e por que ainda não fora visitá-lo. Olhei para a cara do homem. Achei a cena um tanto ridícula, mas lambi como um cão faminto aquelas migalhas de simpatia, aquelas sobras de calor humano, aquele bocado de reconhecimento. Harry, o lobo da estepe, sorriu comovido, a baba veio-lhe às falsas secas, e contra sua vontade, deixou-se entregar ao sentimentalismo. Sim, tornei a mentir, estava aqui apenas de passagem, por motivos de estudos, e não me sentia muito bem disposto, senão já teria ido visitá-lo, é claro. E quando me convidou amavelmente para passar a tarde em sua casa, aceitei agradecido, e pedi-lhe que transmitisse minhas recomendações à sua senhora, enquanto as faces me doíam de tanto esforço, pois não estavam acostumadas àquele fastidioso exercício. E durante o tempo em que eu, Harry Allaire, estive em meio à rua surpreso e envaidecido, estudadamente polido e sorridente, diante do rosto míope e bondoso do colega professor, o outro Harry ficou ao lado, rindo-se ironicamente e pensando no irmão tão singular, tão desnaturalizado, tão mentiroso que tinha, pois não fazia 2 minutos havia reganhado os dentes contra o mundo maldito e agora, à primeira chamada, ao primeiro saudar ingênuo de um honrado homem de bem se sentia comovido e extremamente condescendente, e se refestelava todo como um leitãozinho diante de um pouco de afeto, de consideração e de amizade. Assim estavam os dois Harrys, as duas figuras extraordinariamente antipáticas, diante do professor, insultando-se, observando-se e cuspindo-se mutuamente, e ao mesmo tempo fazendo a si mesmas, como sempre que se achavam nessa situação, a mesma pergunta. Se aquilo não passava de debilidade e estupidez humana, vulgar falta de hombridade, ou se aquele sentimental egoísmo, aquela falta de caráter, aquele desmazelo e dissensão dos sentimentos era simplesmente uma peculiaridade dos lobos da estepe. Se tal sordidez fosse comum aos humanos, então podia entregar-me ao desprezo pelo mundo com renovadas energias, mas se fosse apenas uma debilidade pessoal, então ali estava o motivo para uma orgia de autodesprezo. Com a disputa entre os dois Harrys, o professor foi quase esquecido, de repente voltou a parecer-me aborrecido e me apressei em despachá-lo. Vi-o afastando-se pela avenida deserta, com o passo humilde e algo cômico de um idealista, de um crente. Alvoroçava-se a batalha em meu interior, e enquanto eu contraía e distendia mecanicamente os dedos entumecidos, em luta contra a gota, tive de confessar a mim mesmo que me havia deixado apanhar, que aceitara um convite para jantar às 7:30 da noite, com a obrigação de fazer cortesias, de conversar assuntos científicos e de contemplar a felicidade de uma família estranha. Voltei furioso para casa, misturei conhaque com água, engoli minhas pílulas para a gota, estendi-me no divã e tentei ler.
Quando consegui entregar-me um instante à leitura da Viagem de Sofia, de Memel à Saxonia, um folhetim encantador do século XVIII, recordei-me de repente do convite de que não estava barbeado nem vestido. Sabe Deus por que motivo havia concordado em aceitar o convite? Assim sendo, Harry, levanta-te, deixa o livro de lado, ensaboa a cara, raspa a barba até sair sangue, veste a roupa e entrega-te ao convívio dos homens. E enquanto me barbeava, pensei no imundo buraco de lama do cemitério, no qual haviam baixado o desconhecido, e nos rostos avinagrados dos contrafeitos irmãos de Cristo, mas não consegui rir-me disto nem uma só vez. Ali terminava, segundo me parecia, naquele imundo buraco de lama, em meio às tolas palavras do pregador e os estúpidos gestos dos acompanhantes, no espetáculo desconsolador de todas aquelas cruzes de lápides de metal e mármore, junto àquelas flores artificiais de óleo e vidro, ali terminava não só o desconhecido, ali acabaria enterrado amanhã ou depois não só eu, diante da perplexidade e da hipocrisia dos acompanhantes, mas ainda tudo mais, todo o nosso anseio, toda a nossa cultura, toda nossa fé, toda a nossa alegria de viver e nosso gosto de existir. Nosso mundo cultural era um cemitério, ali estavam Jesus Cristo e Sócrates, ali estavam Mozart e Haydn, Dante e Goethe, não passavam de nomes meio apagados numa placa de metal enferrujada, rodeada de assistentes falsos e hipócritas, que dariam tudo para continuar acreditando nas placas de metal, em outros tempos sagradas para eles, que dariam tudo para dizer ao menos umas honestas e sérias palavras de tristeza e desesperança sobre o mundo desaparecido, mas só sabiam em vez disso rodear o túmulo, gesticulantes e forçados. Acabei cortando o queixo no lugar de costume, gastei uns minutos para estancar o sangue, e tive de trocar o colarinho, sem saber por que fazia tudo aquilo, pois não senti o menor prazer em atender aquele convite. Mas uma parte de Harry estava representando de novo uma comédia, dizendo que o professor era uma pessoa simpática, suspirava por um pouco de aroma de humanidade, de sociedade e de palestra, lembrou-se da bela mulher do professor, achou no fundo muito alentadora a ideia de passar a noite na casa daqueles amáveis anfitriões, e me ajudou a pregar no queixo um pedacinho de esparadrapo, ajudou-me a vestir e dar o nó à gravata decente, e me impediu com jeito de seguir meu verdadeiro impulso de permanecer em casa. Ao mesmo tempo, pensava comigo, assim como agora me visto e saio, vou visitar o professor e troco com ele algumas frases amáveis, mais ou menos falsas, tudo isto contra minha vontade, assim procede a maioria dos homens que vivem e negociam todos os dias, todas as horas, forçadamente e sem na realidade querê-lo, fazem visitas, mantêm conversações, sentam-se durante horas inteiras em seus escritórios e fábricas, tudo à força, mecanicamente, sem vontade, tudo poderia ser realizado com a mesma perfeição por máquinas ou não se realizar, e essa mecânica eternamente continuada é o que lhes impede, assim como a mim, de exercer a crítica de sua própria vida, reconhecer e sentir sua estupidez e superficialidade, sua desesperada tristeza e solidão. E tem razão, muitíssima razão, os homens que assim vivem, que se divertem com seus brinquedinhos, que correm atrás de seus assuntos, em vez de se oporem à mecânica aflitiva e olharem desesperados o vazio, como faço eu, homem marginalizado que sou. Se às vezes desprezo e até me burlo dos homens nestas páginas, não será por isto que os culpe de minha indigência pessoal. Mas eu, que cheguei tão longe e estou à margem da vida, de onde se tomba a escuridão sem fundo, cometo uma injustiça e minto, se pretendo enganar-me e enganar os outros, como se funcionasse também para mim aquela mecânica, como se continuasse a pertencer àquele mundo nobre e infantil do eterno jogo. A noite foi também prodigiosa. Detive-me um momento diante da casa de meu conhecido e olhei para dentro através das janelas. Ali mora um homem, pensei, que leva avante seu trabalho ano após ano, que lê e comenta textos, procura inter-relações entre as mitologias pré-asiáticas e indicas, e sente satisfação com isto, pois crê no valor de seu trabalho, crê na ciência, de quem é fiel servidor, acredita no valor do saber, que se deva acumular cultura,
pois crê no progresso e no desenvolvimento. Não viveu a guerra nem a revolução das bases do pensamento humano feita por Einstein. Isso é algo que diz respeito somente aos matemáticos, pensa ele, não percebe em absoluto que em seu redor se está preparando a próxima guerra. Considera odiosos os judeus e os comunistas. É um bom menino, irreflexivo, alegre, que se considera importante e invejável. Assim mesmo resolvi entrar. Fui recebido por uma criada de avental branco, que por algum pressentimento me fez notar com exatidão onde deixava meu chapéu e o sobretudo. Introduziu-me numa sala calda e luminosa, rogou-me que esperasse. Aí, em vez de rezar uma oração ou dormitar um pouco, segui um impulso brincalhão e apanhei a primeira coisa que estava a meu alcance. Era uma gravura e representava o poeta Goethe, um ancião cheio de caráter, genialmente penteado e com um rosto muito bem modelado, no qual não faltava nem o célebre fogo do olhar nem o traço de solitário com um ligeiro véu de cortesia, detalhes que devem ter exigido grande trabalho ao artista. Conseguirá ele dar a este demoníaco ancião, sem prejuízo de sua profundidade, um ar algo acadêmico e ao mesmo tempo teatral de autodomínio e probidade, e o representará, enfim, como um senhor formoso em sua ancianidade, próprio para adornar qualquer casa burguesa. Provavelmente a estampa não fosse mais estúpida que as outras dessa classe, todos aqueles nobres redentores, apóstolos, heróis, intelectuais e estadistas, confeccionados por aplicados artífices, me irritavam mais talvez pelo virtuosismo com que eram tratados. Fosse como fosse, talvez devido à minha irritabilidade habitual, aquela vã e pretensiosa representação do velho Goethe despertou em mim uma dissonância fatal e me deu a entender que não estava no lugar devido. Ali era o ambiente familiar dos grandes mestres belamente estilizados e das grandezas nacionais, e não dos lobos da estepe. Se o dono da casa se tivesse apresentado, ter-me-ia sido fácil retirar-me em seguida com aceitáveis pretextos. Mas foi a dona da casa que entrou e me conformei com a sorte, embora estivesse prenunciando desgraça. Cumprimentamo-nos, e ao primeiro desacordo seguiram-se outros mais sonoros. A senhora elogiou minha boa aparência, embora eu estivesse mais que convencido do muito que mudará desde o nosso último encontro. Já ao apertar-me os dedos gotosos, fez-me recordar minhas terríveis dores reumáticas. E logo perguntou como ia minha mulher, tendo eu lhe dito que ela me havia abandonado e que o nosso casamento estava desfeito. Estávamos alegres quando entrou o professor. Ele também me cumprimentou alegremente, e o falso e o cômico da situação chegaram logo a um belo clímax. Trazia um jornal à mão, um diário que assinava, órgão do Partido Militarista Exaltado, e após haver-me dado a mão, apontou o jornal e disse que nele havia um artigo sobre um indivíduo que tinha o mesmo nome que eu, um tal de Haller, articulista, que devia ser um indivíduo sem pátria, pois zombara do Kaiser e afirmara que sua pátria não era menos culpada da guerra do que os países inimigos. Que espécie de indivíduo devia ser? A redação responderá energicamente a esse tipo e o expusera à execração pública. Passamos a outro assunto quando viu que o tema não me interessava, e nem de longe ocorreu a ambos a possibilidade de aquele monstro estar sentado à sua frente. No entanto, a verdade é que estava, pois o horrível indivíduo era eu. Deixa para lá. Para que perturbar e assustar as pessoas? Ri para dentro, sabendo que lá se fora a esperança de sentir algo agradável aquela noite. Recordo-me claramente do instante em que o professor começou a falar de Haller, o traidor de sua pátria. Foi aí que o horrendo sentimento de depressão e desespero, que progressivamente crescia em meu interior desde a cena do enterro, se materializou numa rude opressão, chegou ao clímax de uma angústia corporal, no ventre, despertando dentro de mim um terrível e sufocante presságio. Tive a impressão de que algo estava à minha espera, de que se aproximava um perigo. Felizmente anunciaram que o jantar estava à mesa. Passamos à sala de jantar, e enquanto me esforçava por dizer ou perguntar algo sem importância, comi mais do que de costume e me senti cada vez mais digno de lástima. Santo Deus, pensava continuamente, por que nos sacrificas tão severamente?
Percebi claramente que meus anfitriões também não se sentiam à vontade e que sua cordialidade era forçada, fosse porque eu me comportasse de maneira tão lamentável, fosse em consequência talvez de algum desentendimento doméstico. Não houve uma só pergunta que me fizessem que recebesse de mim uma resposta exata. Logo me vi embaraçado em minhas mentiras e tive de lutar contra o asco que cada palavra me causava. Por fim, à guisa de mudar de assunto, comecei a falar-lhes a propósito do enterro que presenciara naquela manhã. Mas não consegui encontrar o tom, minhas recorrências ou humor soaram vazias e cada vez mais nos afastávamos uns dos outros. Em meu interior o lobo da estepe arreganhava os dentes com ironia, e ao chegar à sobremesa, o silêncio já havia tomado conta de nós três. Regressamos à sala de estar onde tomamos café e licor na esperança de que isso pudesse animar-nos. Mas ali, entretanto, voltou a cair-me sob a vista a figura do príncipe dos poetas, embora estivesse colocado sobre uma cômoda a um canto da sala. Sem conseguir livrar-me dele, levantei-me e apanhei-o de novo, embora ouvisse em meu interior a advertência de que estava prestes a cometer uma indelicadeza. De tal forma me senti obcecado pelo insustentável da situação que achei chegado o momento de animar meus anfitriões, arrastá-los para fora de sua comodidade e colocá-los de acordo comigo, senão, do contrário, sobreviria certamente uma explosão. É de supor, disse eu, que Goethe não fosse assim na realidade, não tivesse este vaidoso ar de nobreza, esta majestade lançando olhares amáveis para os seus admiradores, este ar varonil de quem vive num mundo de encantadores sentimentalismos. Sem dúvida, poder-se-iam dizer muitas coisas contra ele, eu próprio muito teria de recriminar sua venerável pomposidade, mas, representá-lo assim, bem, já é ir longe demais. A dona da casa serviu o café com uma expressão de profunda reprovação no olhar e deixou a sala, e logo o marido confessou-me, um tanto encabulado, que o retrato de Goethe pertencia à esposa e era considerado por ela uma de suas mais caras relíquias. E mesmo que, objetivamente, o senhor tivesse razão, o que me permito duvidar, não devia ter se expressado com tamanha franqueza. O senhor tem razão, admiti. Infelizmente, é um hábito, um vício que tenho, este de sempre expressar-me da maneira mais rude, coisa que o próprio Goethe costumava fazer em seus melhores momentos. Nesta reprodução amaneirada, Goethe certamente jamais se permitiria o uso de uma expressão crua, direta e autêntica. Peço-lhe 1000 perdões, ao senhor e à sua senhora, diga-lhe, por favor, que sou um esquizofrênico. E agora, se me permite, está na hora de retirar-me. A isso o confuso senhor opôs algumas objeções, voltando a recordar-me quanto tinham sido belas e emotivas nossas anteriores discussões e que minhas teorias a propósito de Mitras e Krishnayani causaram naquele tempo uma profunda impressão, achava, pois, que hoje também seria a oportunidade. Etc. Agradeci-lhe e disse-lhe que tais palavras eram muito amáveis, mas que, infelizmente, meu interesse por Krishna, assim como meu gosto pelas conversas eruditas, haviam desaparecido por completo, e que além do mais, hoje, lhe havia mentido várias vezes, por exemplo, que não estava na cidade há apenas alguns dias, mas já há muitos meses, vivia, entretanto, só para mim e não me sentia mais apto a participar de reuniões familiares, primeiro porque estava sempre de mau humor e afetado pela gota, e segundo, por estar bêbado a maioria das vezes. Finalmente, para reabilitar-me e não passar por mentiroso, tive de declarar ao ilustre senhor que ele me havia ofendido muitíssimo. Corroborar a opinião contra Ler, veiculada por um estúpido militar desocupado e cabeça dura, expedida num jornaleco reacionário. Aquele indivíduo, o apátrida Ler, era eu mesmo, e melhor para o país e o mundo que ao menos um ou dois indivíduos capazes de pensar se inclinassem pela razão e a paz, do que levar cegamente os homens a uma nova guerra. E me levantei e me despedi de Goethe e do professor, apanhei no cabide as minhas coisas e saí correndo. Um malvado lobo uivava dentro de mim. Os dois arres se atracaram numa cena.
Compreendi depois claramente que aquela noitada tão pouco edificante tinha para mim muito mais importância do que para o indignado professor. Para ele fora uma decepção e um pequeno escândalo, mas para mim foi um último fracasso e deserção. Minha despedida do mundo burguês, moralista, erudito, uma vitória completa do lobo da estepe. E fora uma despedida de fugitivo e vencido, uma declaração de falência ante mim mesmo, uma despedida sem consolo, sem supremacia, sem humor. Eu me havia despedido de meu mundo de então e de minha pátria, da burguesia, dos costumes, da ciência, da mesma forma que um paciente de úlcera estomacal se despede do leitão assado. Furioso, corri sob a luz dos lampiões, furioso e com uma tristeza mortal. Que dia mais desconsolador, mais vergonhoso e miserável, desde a manhã até a noite, desde o cemitério até a cena na casa do professor. Por quê? Para quê? Haveria sentido em continuar sofrendo dias e mais dias assim, em continuar tragando tais sopas? Não. E assim sendo, aquela comédia tinha de acabar hoje mesmo. Vá para casa, Harry, e corte o pescoço. Chega de esperar. Corri pelas ruas de um lado para outro, impulsionado pela miséria. Naturalmente fora uma tolice de minha parte vituperar contra os adornos de salão daquela boa gente, fora tolo e grosseiro, mas não podia fazer outra coisa, não podia resistir àquela vida mansa, falsa, judiciosa. E como tampouco pudesse aguentar, ao que parece, a solidão, como minha própria sociedade me odiasse tão indizivelmente e me tivesse horror, afogado que estava no espaço sem ar de meu inferno, que saída me restava? Nenhuma. Pensei em meu pai e minha mãe, na sagrada chama de minha juventude há tanto tempo extinta, nos milhares de alegrias e afãs de minha vida. Nada me restava de tudo aquilo, nem sequer o arrependimento, somente o tédio e a dor. Nunca me havia causado tamanha pena o simples fato de viver como naquela hora. Numa afastada taberna de subúrbio descansei por uns momentos, bebendo água e conhaque, e depois continuei a correr, acicatado pelo diabo, indo pelas abruptas e tortuosas ruelas da cidade velha, pelas avenidas, até a praça da estação. Viajar. Pensei. Entrei na estação, consultei a lista dos trens pregada à parede, bebi um copo de vinho e tentei recobrar o ânimo. Comecei a ver cada vez mais se aproximando, cada vez mais claramente, o fantasma que tanto temia. A volta a casa, o voltar a encerrar-me no quarto, o ter de permanecer quieto diante do desespero. Não podia escapar a isso ainda que continuasse caminhando horas e horas. O regresso à minha porta, à minha mesa cheia de livros, ao divã com o reto de minha amada pendurado em cima, não podia escalar ao instante em que tomaria a navalha e teria de cortar o pescoço. Esta imagem fazia-se cada vez mais clara diante de mim e cada vez mais precisa, sentindo o coração bater-me fortemente, provava a angústia maior de todas as angústias, o medo à morte. Sim, tinha um pavoroso horror à morte. Embora não vislumbrasse outra saída, embora o tédio, a dor e o desespero me tivessem sitiado, embora já nada me atraísse nem pudesse causar-me alegria ou dar-me esperanças, horrorizava-me indizivelmente a execução, o último instante, a fria ferida aberta na própria carne. Não enxergava nenhum caminho por onde pudesse escapar daquilo que tanto temia. Se na luta contra o desespero e a covardia esta última vencesse também hoje por acaso, amanhã e todos os dias seguintes estaria diante de mim o desespero, aumentado pelo desprezo de mim mesmo. Tantas vezes apanharia a lâmina para tornar a afastá-la, que uma vez de certo chegaria ao fim. Então era melhor fazê-lo logo, hoje. Falava comigo mesmo como se falasse com uma criança assustada, mas a criança não me ouvia. Fugia dali, queria viver. Continuei minha caminhada inconstante pela cidade, fiz amplos círculos em torno de minha casa, com a ideia do regresso em mente, mas sempre procrastinando. Parava aqui e ali nas tabernas, enquanto esvaziava um copo ou dois, logo voltava a caminhar, em amplos círculos em torno da meta, em torno da navalha, em torno da morte. Às vezes,
Sentava-me, morto de cansaço, num banco, na borda de uma fonte, à beira da calçada, ouvia bater meu coração, limpava o suor da face, continuava meu trajeto, cheio de angústias mortais, cheio de vacilantes ânsias de viver. Desta forma, cheguei, já avançada a noite, a uma hospedaria de Ura quarteirão afastado e que pouco conhecia, por trás de cujas janelas soava uma estridente música de dança. Sobre a porta lia ao entrar um velho letreiro, Águia Negra. Dentro havia grande animação, muita fumaça, cheiro de vinho e algazarra. No salão, mais para dentro, estavam dançando ao som de uma música ensurdecedora. Detive-me na primeira sala onde havia umas pessoas simples, na sua maioria pobremente vestidas, enquanto que na sala de baile podiam-se ver pessoas elegantes. Empurrado pelos circunstantes, acabei por sentar-me a uma mesa, junto ao balcão. Uma jovem bonita e pálida estava sentada num divã junto à parede, trazia um vestido de baile com um grande decote e uma flor enfiada nos cabelos. Lançou-me um olhar observador e cordial ao me aproximar e com um sorriso chegou-se para o lado a fim de ceder-me lugar. "Com licença?" perguntei, sentando-me ao seu lado. "À vontade", disse ela. "Obrigado", respondi. "Não consigo ir para casa." Não quero, não posso. Quero ficar aqui, ao seu lado, se é que me permite." Não devo ir para casa." Ela assentiu com a cabeça como se me compreendesse, e enquanto fazia, observei a onda de cabelo que lhe ia da testa até atrás da orelha e descobri que a flor já murcha era uma camélia. No salão a música ressoava e diante do balcão as garçonetes transmitiam aos gritos os pedidos do público. "Pode ficar aqui à vontade", disse, numa voz que me fez muito bem. "Por que não quer voltar para casa?" "Não posso. Tenho algo à minha espera." Não posso, é horrível." "Pois deixe esperar à vontade e fique por aqui. Mas antes de mais nada, vamos limpar esses óculos, que assim não vai conseguir ver nada. Empreste-me o lenço." "Que vamos beber? Borgonha?" Limpou meus óculos e pude então vê-la melhor. O rosto pálido e a boca vermelha cor de sangue, os claros olhos cinzentos, a testa lisa e fresca, com a onda a cair-lhe sobre a orelha. Afável ser com um toque de ironia, começou a deixar-me vontade, pediu vinho, brindou comigo e olhou para os meus pés. "Santo Deus! De onde está vindo? Parece até que veio a pé de Paris. Isso não é maneira de se vir a um baile." Eu disse sim e não, sorri um pouquinho e deixei-a falar. Estava achando-a bastante encantadora, para surpresa minha, pois até então sempre olhara com desconfiança a esta classe de moças. E foi muito bondosa comigo, começou a tratar-me da maneira que melhor me convinha naquele momento. E assim foi sempre a partir daquele instante. Tratou-me com a doçura de que eu necessitava e troçou de mim exatamente da maneira que convinha. Pediu um sanduíche e ordenou-me que o comesse. Serviu-me de vinho e mandou-me bebê-lo devagar e não de um trago. Depois elogiou minha obediência. "Estou vendo que é um bom menino", disse, para animar-me. "Não é de tornar as coisas difíceis. Mas sou capaz de apostar que há muito tempo não obedece a ninguém." "Isto mesmo." "Como soube?" "Não é difícil. Obedecer é assim como comer ou beber. Quando se passa muito tempo sem fazer uma ou outra coisa, não é preciso que insistam conosco." "Não é verdade? Não ficou satisfeito de fazer o que lhe disse?" "Muito contente." "Como sabe de tudo?" "Você é que facilita as coisas." "Sou capaz talvez de lhe dizer o que está esperando em casa e o que tanto o angustia." "Mas, você sabe muito bem o que é e não precisamos falar no assunto, não é mesmo?" "Assunto desagradável." "Ou a gente se enforca e está tudo muito bem, pois se deve ter lá suas razões para isso, ou então continua vivendo sem se preocupar senão com a vida. O negócio é este. Ah,
Exclamei se fosse simples assim. Deus sabe o quanto me tenho preocupado com a vida e que isto de nada me serviu. Enforcar-se deve ser uma coisa difícil, suponho. Mas viver é muito mais difícil. Só Deus sabe o quanto difícil. Verá como é sumamente fácil. Já começamos bem. Limpamos os óculos, você comeu, bebeu. Agora vamos escovar um pouco essas calças e sapatos e em seguida você vai dançar o shimmy comigo. Vai ver que eu tinha razão. Exclamei exaltado. Nada mais desagradável para mim do que deixar de satisfazer um desejo seu. Mas não posso aceder ao que me pede. Não sei dançar o shimmy, nem a valsa, nem a polca, nem como se chamam todas essas outras. Nunca aprendi a dançar em toda a minha vida. Agora está vendo que a coisa não é assim tão fácil quanto diz? A bela jovem sorriu com os lábios cor de sangue e balançou a cabeça firme e resoluta. Enquanto a olhava, pensei ver nela alguma semelhança com Rosa Chrysler, a primeira jovem de quem me namorei quando rapaz, só que Rosa tinha os cabelos castanhos e a pele morena. Não me lembrava com quem se parecia aquela estranha jovem. Era alguém de minha primeira juventude, talvez de minha infância. Vamos com calma, disse, muita calma. Então você não sabe dançar? Dança nenhuma? Nem mesmo o Ansteplo e não obstante andou aí dizendo que teve de lutar na vida. Esta é uma mentira da grossa, seu moço, e não fica bem fazer isso na sua idade. Como pode dizer que a vida lhe deu muito trabalho se você nem sequer sabe dançar? É que nunca aprendi. Não pude. Ela sorriu. Mas aprendeu a escrever e a ler, não é verdade? E a somar, aprendeu latim e francês, possivelmente muitas outras coisas semelhantes? Aposto que passou uns 10 ou 12 anos na escola e estudou nela o possível, e talvez tenha até um título de doutor e conhece o chinês ou o espanhol. Ou não? Muito bem. Mas a verdade é que nunca dedicou um pouco de tempo nem dinheiro para aprender a dançar, hein? Foram meus pais, justifiquei-me. Fizeram-me aprender o latim e o grego e todas essas coisas. Mas não me ensinaram a dançar, não era uso entre nós, eles próprios não sabiam dançar. Olhou-me friamente, com muito desprezo, e em seu rosto voltou a brilhar algo que me recordou a infância. Agora põe a culpa nos pais. Será que perguntou a eles também se podia vir hoje ao Águia Negra? Perguntou? Está me dizendo que morreram há muito tempo? Ah! Talvez você não tenha aprendido a dançar em sua juventude por ser uma criança obediente. Embora eu não creia que você tenha sido uma criança modelo. Mas, e depois, que foi que você fez durante tantos anos? Underline A. Confessei, nem eu mesmo sei. Estudei, aprendi música, li, escrevi livros, viajei. Engraçada a ideia que você tem da vida. Sempre metido em coisas difíceis e complicadas, e não aprendeu as fáceis? Não teve tempo para isso? Tinha outras coisas para fazer. Bem, graças a Deus, não sou sua mãe. Mas agir assim, como se você já tivesse experimentado toda a vida e nela não encontrasse nada de interessante, isso não pode ser. Não rale comigo. Supliquei. Já sei que estou louco. Espere aí, não me venha com esta história. O senhor não está louco, professor, até me parece que de louco não tem nada. É apenas racional de uma maneira estúpida, eis o que acho, exatamente como um professor. Vamos, coma outro sanduíche. Depois você me conta. Pediu para mim outro sanduíche, deitou nele um pouco de sal, untou-o com mostarda, cortou um pedaço para si e me animou a que comesse a outra metade. Comi. Teria feito tudo o que me pedisse, tudo, menos dançar. Fazia-me muito em estar lhe obedecendo, sentar-me junto a alguém que pergunta, que ordena, que nos desnuda.
Se o professor e sua senhora tivessem feito o mesmo comigo algumas horas antes, teriam evitado muitas coisas. Mas, não, assim fora melhor, do contrário teria perdido muito mais. E como é que você se chama? Perguntou de repente. Harry. Harry? Que nome mais infantil! E continua sendo uma criança, Harry, apesar das manchas grisalhas do cabelo. É uma criança e precisa de alguém que vele um pouco por você. Não vou falar mais nada sobre a dança. Mas como você está mal penteado? Não tem nem mulher, nem amante? Não tenho mulher, estamos separados. Tenho uma amante, mas não mora aqui. Só a vejo de quando em quando, não nos entendemos muito bem. Ela resmungou. Você me parece uma pessoa muito difícil, pois ninguém para ao seu lado. Mas que lhe aconteceu hoje de especial para fazê-lo correr assim tão desesperado? Brigou com alguém? Perdeu no jogo? Aquilo era difícil de explicar. Veja só, comecei a dizer. Na verdade, não foi nada de grave. Fui convidado a jantar em casa de um professor. Devo dizer-lhe que eu não sou professor, mas na verdade não devia ter ido. Não estou acostumado a sentar-me entre as pessoas e conversar, já esqueci. Entrei na casa com a sensação de que algo não ia bem, e quando pendurei o chapéu no cabide, veio-me logo a ideia de que breve iria precisar dele. Pois bem, havia na casa desse professor uma gravura estúpida, que muito me aborreceu. Que gravura? Por que se aborreceu? Perguntou interrompendo-me. Bem, era um quadro que representava Goethe, sabe, o poeta Goethe. Mas não estava ali representado como foi de fato. A rigor não se sabe muito bem como foi na realidade, pois há mais de 100 anos que morreu. Mas algum pintor moderno pintou-o tão alambicado e penteadinho conforme imaginação, que o retrato me irritou e achei odioso. Não sei se me compreende. Estou compreendendo perfeitamente, não se preocupe. Adiante! Já antes disso eu não estava lá muito de acordo com o professor. Como quase todos os professores, ele é um grande patriota e durante a guerra ajudou decididamente a enganar o povo, com as melhores intenções, é claro. Eu, ao contrário, sou inimigo da guerra. Mas, deixemos isso de lado. Continuando a história, não havia a menor necessidade de estar olhando para o retrato. Claro que não. Mas, em primeiro lugar, causou-me pena por causa de Goethe, a quem tenho na mais alta das considerações, e, além disso, porque pensei, bem, estou aqui sentado entre pessoas que me parecem iguais a mim e que devem amar Goethe tanto quanto eu e devem ter dele uma imagem igual àquela que tenho em meu espírito. E, no entanto, ali está aquele retrato sem saborão, falso e meloso, e o acham admirável e não têm a menor ideia de que o espírito desse retrato é exatamente o contrário do espírito de Goethe. Acham o quadro maravilhoso, da mesma forma como acham maravilhoso quase tudo quanto eu também estimo, mas a essa altura eu já perderá de vez toda a confiança, amizade e sentimento de afinidade que podia depositar nessas amáveis pessoas. Além do mais, a minha amizade por eles não era lá grande coisa. De modo que fiquei indignado e triste e compreendi que estava completamente só e que ninguém me compreendia. Sabe o que quero dizer? Perfeitamente, Harry. E depois? Você quebrou o quadro na cabeça deles? Não, mas cheguei quase a insultar o professor e me despachei dali, correndo. Queria ir para casa, mas lá não encontraria nenhuma mamãe que consolasse o nenenzinho ou que ralhasse com ele, não é? Sim, Harry, você chega a me dar pena. Nunca vi ninguém criança quanto você. Também me parecia, tive de concordar. Deu-me um copo de vinho para beber. Estava comportando-se comigo como se fosse uma babá. Não obstante eu ia aos poucos percebendo quanto era jovem e bonita. Acontece que, voltou ela a dizer,
Há mais de 100 anos Goethe está morto e Harry o admira tanto que faz dele uma ideia maravilhosa, de como teria sido e nisto está no seu direito, não é mesmo? Mas o pintor, que também admita Goethe dele tem a sua ideia, esse está errado e bem assim o professor, já que isso não agrada a Harry e o põe desesperado a ponto de insultar as pessoas e sair correndo. Se fosse uma pessoa normal, teria simplesmente rido do pintor e do professor. Se fosse louco, teria atirado com o retrato na cabeça deles. Mas como não passa de um garotinho, só sabe correr para casa e pensar em matar-se. Olha, compreendi muito bem a sua história, Harry. É muito engraçada. Me faz rir. Espere aí, nada de beber de um só trago. O Borgonha se bebe aos pouquinhos, se não dá muito calor puxa. A gente tem de ensinar e tudo a você. Seu olhar era severo e admoestador como o de uma governanta sessentona. Oh, por favor, senhorita, supliquei, contente. Ensine-me tudo. Que você quer mais que lhe ensine? Tudo o que a senhorita houver por bem. Olhe, vou lhe dizer uma coisa. Há coisa de uma hora que o estou chamando com toda a intimidade de você e você ainda me vem com esse negócio de senhorita. Cheio de frases rebuscadas, sempre complicando as coisas. Quando uma pessoa trata a gente com intimidade e isso não nos desagrada, devemos tratá-la com intimidade também. Bem, já lhe ensinei uma coisa. Depois, em segundo lugar, há meia hora que se chama Harry. Sei por que lhe perguntei. Mas você nem sequer se interessou em saber o meu nome. Oh, por favor, me interesso sim, quero saber como se. Agora é tarde. Se nos encontrarmos de novo, pode então me perguntar hoje que não digo. E agora vou dançar. E como fizesse menção de levantar-se, meu ânimo aba-se e a angústia tomou conta de mim, pois se ela se fosse e deixasse só, tudo iria começar de novo. Como uma dor de dente que passa por um instante e depois volta a abrasar como fogo, assim reapareceram em mim a angústia e o horror. Oh, Deus, tinha conseguido esquecer, então, o que estava à minha espera? Podia esperar outra coisa? Espere! Exclamei suplicante, não se vá. Você pode dançar o quanto quiser, mas volte depois para cá. Volte de novo, volte. Levantou-se, sorrindo. Imaginava-a mais alta, era esguia, mas não muita alta. Voltou de novo a lembrar-me alguém. Quem seria? Não conseguia atinar. Volta. Promete? Prometo, mas isso pode durar um instante ou uma hora talvez. Quero dizer-lhe mais uma coisa, feche os olhos e descanse um pouco. É disso que você está precisando. Afastei-me para que ela passasse e a saia roçou-me os joelhos. Ao sair, olhou-se num pequenino espelho de bolsa, ergueu as sobrancelhas e passou a esponja pelo queixo, depois desapareceu no salão de baile. Olhei em meu redor, caras estranhas, homens fumando, cerveja derramada sobre o mármore das mesas, vozerio e algazarra por toda a parte e música de dança em meus ouvidos. Eu devia dormir, me dissera ela. Ah, boa menina, se você soubesse que o meu sono é tão arisco quanto uma doninha. Dormir em meio a este tumulto, sentado a uma mesa, entre o brindar dos copos de cerveja. Sorvi um pouco do vinho, tirei um cigarro do bolso, procurei o fósforo, mas como na realidade não tivesse nenhum desejo de fumar, pus o cigarro diante de mim sobre a mesa. Feche os olhos, me dissera ela. Sabe Deus por a moça tinha aquela voz, uma voz tão bondosa, maternal. Fazia bem obedecer-lhe, isso eu já havia descoberto antes. Fechei os olhos obediente, apoiei a cabeça na parede, ouvi o ruído de 1000 vozes que vinham chocar-se contra achei graça na ideia de dormir naquele lugar, resolvi aproximar-me da porta do salão de baile e dar uma olhada para dentro.
Queria ver a minha formosa companheira dançando, fiz um movimento para levantar-me e logo me dei conta de como estava exausto em razão de haver caminhado horas e horas e por isso permaneci sentado. E logo adormeci, como me for ordenado pela voz maternal, dormi ansioso e agradecido, e sonhei, um sonho claro e belo, como há muito não me era dado sonhar. Sonhei que estava sentado numa sala de espera já fora de moda. A princípio sabia apenas que tinha uma entrevista marcada com alguma pessoa importante. Logo percebi que era o Sr. Von Goethe quem iria receber-me. Infelizmente eu não estava ali em caráter pessoal, mas como correspondente jornalístico, o que muito me desagradava e não podia compreender por que demônios me tinham metido naquela enrascada. Além disso, estava preocupado com um escorpião que aparecia de vez em quando e tentava subir-me pela perna. É certo que saberia defender-me contra o negro rastejante, mas não sabia agora onde se esconder e não me atrevia a procurá-lo. Já sei, gritei furioso. Deus sabe que a flauta mágica que o senhor menciona é o que mais venero neste mundo. Mas Mozart não chegou aos 82 anos de idade, nem teve essas pretensões de continuidade, de ordem de rígida dignidade que o senhor teve. Não se deu tão importância. Compôs suas divinas melodias e morreu cedo, pobre e desconhecido. O hálito me faltava. Quisera dizer 1000 coisas em 10 palavras. Minha testa começou a suar. Goethe, no entanto, disse, muito amável. Pode parecer imperdoável que eu tenha chegado aos 82 anos. Minha satisfação relativamente a esse fato é, entretanto, muito menor do que o senhor imagina. Tem razão quando afirma que sempre tive um grande anseio de perdurar, sempre vivi em luta contra a morte, temendo-a sempre. Creio que a luta contra a morte, a obstinação absoluta de querer continuar vivo, seja a força motivadora que jaz sobre as vidas e atividades de todos os homens representativos. Com meus 82 anos, meu jovem amigo, consegui provar apenas que o homem tem de morrer afinal, da mesma forma como teria morrido quando era um escolar. Se acaso servir de justificativa, queria dizer também que havia muito de infantilidade em minha natureza de curioso e muito desejo de matar o tempo em brincadeiras. E custei muito a dar-me conta de que o jogo haveria de acabar, afinal. Ao dizer isso, sorria com muita sutileza, quase pilheriando. Sua figura tornará-se maior, desaparecer a rígida postura e a forçada dignidade de sua face. O ambiente que nos rodeava estava agora cheio de sonoras melodias, e harmoniosos lieder de Goethe. Ouvi distintamente a Veilchen, violetas, de Mozart e a Folest wie der Busch und Tal, de novo enches o bosque e o vale, de Schubert. O rosto de Goethe estava agora cotado e jovem e sorria, parecia-se agora com Mozart, logo com Schubert, ou como se for um seu irmão, e a roseta que havia em seu peito estava composta inteiramente de flores silvestres, com uma primavera amarela abrindo-se alegre e louçã no meio delas. Não me agradou de todo que o ancião estivesse fugindo às minhas perguntas e reprovações daquela maneira tão irônica, e olhei para ele com olhar de censura. A isso, inclinou-se e aproximando de minha boca que se havia tornado inteiramente infantil, sussurrou ao meu ouvido. Meu amigo, levas o velho Goethe muito a sério. Não se devem tomar as pessoas idosas que já estão mortas demasiadamente a sério, pois seria cometer uma injustiça contra elas. Nós, os imortais, não gostamos de coisas que devem ser levadas a sério, preferimos gracejar. A seriedade, meu jovem, é uma consequência do tempo. Consiste, permito-me confiar-lhe, numa superestimação do tempo. Eu também, em minha época, dei valor demais ao tempo, por isso queria viver 100 anos. Mas, na eternidade, como vês, não há tempo, a eternidade não é mais que um momento, cuja duração não vai além de um gracejo. E, em verdade, já não se podia continuar falando a sério com o homem, dava pulos de contentamento, ágil e flexível, e logo deixou a primavera saltar de sua condecoração como se fosse um foguete para, em seguida, fazê-la encolher-se e desaparecer.
Enquanto se exibia de um lado para outro com seus passos de dança e suas visagens, tive de admitir pelo menos que aquele homem não se havia esquecido de aprender a dançar. Fazia-o maravilhosamente. Então lembrei-me do escorpião, ou antes de Molly, e perguntei a Goethe. Diga-me, Molly está aí? Goethe riu sonoramente. Caminhou para a escrivaninha e abriu uma gaveta, tirou de dentro uma caixa de couro ou de veludo, abriu-a e colocou-a diante dos meus olhos. Dentro havia uma diminuta perna de mulher, perfeita e brilhante, repousando sobre o escuro fundo da caixa, uma perna encantadora, um pouco inclinada no joelho, estirando o pé para baixo e com os delicados dedos em ponta. Estendi a mão e quis apanhar a pequenina perna, que tanto me havia encantado, mas quando quis tomá-la entre os dedos me pareceu que o brinquedinho se movia com imperceptível movimento, e de súbito assaltou-me a suspeita de que podia ser o escorpião. Goethe pareceu compreendê-lo, parecia mesmo que o tivesse feito de propósito, com o fito de provocar aquela febril dissensão entre o desejo e o temor. Estendeu o provocante escorpião muito próximo do meu rosto, me viu desejá-lo, me viu retroceder horrorizado, e isto parecia causar-lhe grande prazer. Enquanto me provocava com o objeto encantador e perigoso, voltará a tornar-se novamente velho, convertera-se num ancião de 1000 anos, com os cabelos brancos como a neve, e o rosto enlugado de ancião sorria sereno e silencioso, um riso que lhe comovia as entranhas com o insondável humorismo dos velhos. Quando despertei, havia esquecido o sonho, do qual só me recordei mais tarde. Dormira mais de 1 hora, em meio à música e à algazarra, na mesa de um salão, como jamais julgara possível. A adorável moça estava de novo diante de mim e sua mão repousava em meu ombro. Me dá 2 ou 3 marcos, disse. Tenho de pagar algo no salão. Dei-lhe minha bolsinha de níqueis. Ela tomou-a, saiu, mas voltou em seguida. Bem, agora posso sentar-me com você um pouco, mas logo tenho de ir embora. Tenho um encontro. Estremeci. Com quem? Perguntei com precipitação. Com um senhor, meu caro Harry. Convidou-me para irmos ao Bar Odeon. Oh! Pensei que você não me deixaria sozinho. Então, por que não me convidou? Alguém passou à sua frente. É bom, que assim você economiza dinheiro. Conhece o Odeon? Depois da meia-noite só servem champanha, as poltronas são de veludo, tem uma orquestra de jazz, tudo muito elegante. Eu jamais dera importância a tais coisas. Ah! Disse, suplicante. Mas eu quero convidá-la. Pensei que estivesse subentendido, agora que somos amigos. Escolha o lugar que bem lhe aprouver. Venha, por favor, eu lhe peço. Muito obrigada, mas acontece que palavra é palavra já me comprometi com outro e tenho de ir. Mas não fique triste por isso. Vamos, beba outro gole, ainda há muito vinho na garrafa. Beba-o e depois vá tranquilo para casa. Prometa-me. Não, para casa não posso ir. Ah, voltamos à mesma história de sempre. Será que você não entra em acordo com Goethe? Neste momento, recordei-me de meu sonho com Goethe. Mas, se é verdade que não quer ir para casa, pois então fique aqui, eles alugam quartos. Quer que eu peça um para você? A ideia agradou-me e perguntei-lhe quando voltaria a vê-la. Onde morava? Mas ela não me disse. Bastava procurá-la por aí que a acabaria encontrando. Posso convidá-la para irmos a um lugar? Que lugar? Qualquer um que você queira. Está bem. Terça-feira podemos jantar no Velho Franciscano, no primeiro andar. Nos encontramos lá. Estendeu-me a mão e analisei que esta se casava perfeitamente com sua voz, formosa e cheia, sábia e bondosa. Ela sorriu irônica enquanto eu lhe beijava a mão. E, no último instante, voltou-se de novo para mim e disse:
Quero dizer-lhe mais uma palavra a propósito de Goethe. O que lhe aconteceu em relação a Goethe, de quem não pode suportar certas representações, acontece comigo em relação aos santos. Aos santos? Você é tão religiosa assim? Não, não sou religiosa, infelizmente, mas já fui noutra época e mais tarde voltarei a ser. Agora não tenho tempo para isso. Não tem tempo? É preciso tempo para ser religioso? Claro que sim. Para sermos religiosos, é preciso tempo, muito tempo. Ter independência de tempo. Não se pode ser formalmente religiosa e viver ao mesmo tempo na realidade e levar as coisas a sério. O tempo, o dinheiro, o barodion e tudo mais. Compreendo. Mas o que foi que disse a propósito dos santos? Bem, há muitos santos pelos quais tenho devoção. Santo Estevão, São Francisco e outros. Às vezes vejo imagens deles e também do Salvador e da Virgem Santíssima, imagens tão piegas, tão falsas e estúpidas que não posso suportar, como lhe aconteceu com a gravura de Goethe. Quando vejo uma imagem tão melosa e apalermada do Salvador ou do Santo de Assis, que os outros acham tão devota e edificante, considero-a um insulto ao verdadeiro Salvador e penso, ele viveu e sofreu tão terrivelmente para que as pessoas se contentem com uma estampa tão idiota? Apesar disso, sei também que a imagem que faço do Salvador ou de São Francisco não passa de uma imagem humana que não alcança nem de leve a imagem original, e que o Salvador por sua vez acharia a imagem interior que faço dele, tão estúpida e insuficiente quanto acho aquelas estampas medíocres. Estou lhe dizendo isto, não para lhe dar razão por seu mau humor e sua fúria contra o retrato de Goethe, não, nisso você não tem razão. Digo-lhe simplesmente para demonstrar-lhe que posso compreendê-lo. Vocês, os artistas e os eruditos, têm coisas singulares no miolo, mas no fundo não passam de pessoas iguais às outras, e nós também temos nossos sonhos e fantasias na cabeça. Também notei, ilustre senhor, que teve certa vacilação em me contar sua história sobre Goethe, que teve de esforçar-se para compartilhar suas ideias com uma moça simples como eu. Por isso quis demonstrar-lhe que não precisava esforçar-se tanto. Compreendo perfeitamente. Bem, já disse o que queria e agora você vai para a cama. Ela se foi e uma velha criada subiu comigo 2 lances de escada. Primeiro perguntou-me onde estava minha bagagem e quando se inteirou de que eu não trazia nenhuma, tive de pagar-lhe o pouso adiantado. Depois levou-me por uma escada velha e escura até um quarto e me deixou só. Ali havia uma cama de madeira estreita e dura, e da parede pendia uma espada e um cromo de Garibaldi, além de uma coroa de flores murchas de alguma festa de associação. Eu teria dado tudo por um pijama. Mas ao menos havia água e uma pequena toalha, podia lavar-me. Depois meti-me vestido na cama, deixei a luz acesa e tive tempo para refletir. Então acertei contas com Goethe. Fora esplêndido que me visitasse em sonhos e aquela maravilhosa jovem, se pelo menos eu lhe soubesse o nome. De repente uma pessoa viva percute a campânula de cristal da minha apatia e me estende a mão, uma mão boa, bela, cálida. De repente, voltam a surgir coisas que me afetam, nas quais posso pensar com alegria, com preocupação, com interesse. De repente, uma porta que se abre e por ela entra a vida para mim. Talvez possa voltar a viver, talvez possa voltar a ser gente. Minha alma, que havia tombado adormecida no frio e quase se enregela, respira de novo e volta a bater sonolenta as pequenas asas débeis. Goethe estivera comigo. Uma jovem me animara a comer, a beber e a dormir, se mostrará amável comigo, me havia sorrido e me chamara de criança tola. E aquela maravilhosa amiga me havia falado também sobre os santos e me mostrará que até em minha prodigiosa esquisitice eu não estava só, nem era incompreendido, nem era uma enfermiça exceção, mas que tinha irmãos que me compreendiam. Voltaria a vê-la? Com certeza. Podia confiar nela, palavra é palavra. E antes que me desse conta peguei no sono e dormi durante 4 ou 5 horas.
Eram mais de 10 da manhã quando acordei, com as roupas todas amarrotadas, exausto, e em minha cabeça a memória semi-esquecida da sensação horrível do dia anterior, mas estava vivo, tinha esperança e felizes pensamentos. Ao voltar para casa, já não senti aquele terror que teria sentido se regressasse na véspera. Obrigado por assistir. Até a próxima. Fique à vontade para continuar assistindo mais vídeos.